Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, aposentados do INSS de todo o Brasil tiveram descontos indevidos no pagamento durante 5 anos. A quantia desviada ultrapassa 6 bilhões de reais. E a Polícia Federal realiza hoje uma grande operação para combater essas fraudes. E até o presidente do INSS acabou sendo afastado do cargo. A Polícia Federal mapeou empresas de fachada que receberam milhões de reais em desvios feitos por cobranças indevidas descontados mensalmente para beneficiários do INSS. De acordo com a operação chamada Sem Desconto, entidades conveniadas com o INSS realizavam cobranças direto na folha de pagamento dos aposentados e pensionistas e depois repassavam os valores para empresas de fachada. As entidades envolvidas no esquema supostamente prestavam serviços como assistência jurídica para aposentados e ofereciam descontos em mensalidades de academias e planos de saúde. Mas, segundo a investigação, elas não tinham estrutura para prestar esses serviços. 11 entidades foram alvos de medidas judiciais. Os contratos de aposentados e pensionistas com essas entidades foram suspensos. Segundo a Controladoria Geral da União, a maioria dessas pessoas não tinham autorizado esses descontos e que, em sua maioria, eram decorrentes de falsificação de assinatura e de outros tipos de artifícios. Até o momento, as entidades cobraram de aposentados e pensionistas o valor estimado de 6 bilhões de reais, no período entre 2019 e 2024. A apuração revela que um dos grupos investigados recebeu mais de 300 milhões de reais em desvios. A operação autorizada pela Justiça Federal atingiu 13 estados e o Distrito Federal, com 211 buscas e apreensões em 34 municípios. De acordo com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foram apreendidos pela Polícia Federal carros de luxo, joias, obras de arte e dinheiro vivo. E no início da tarde, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, participou de uma entrevista coletiva para falar sobre as fraudes do INSS e comentou que os aposentados eram vítimas fáceis para os fraudadores. Vamos acompanhar agora a fala do ministro. Trata-se, portanto, de uma operação de proteção dos aposentados. Foi uma fraude contra os aposentados, pessoas que estão numa fase já adiantada da vida e, por isso, estão naturalmente debilitadas e foram vítimas, digamos assim, fáceis destes criminosos que se apropriaram das pensões e das aposentadorias. O que nós queremos dizer que essa é uma operação especial, evidentemente, mas não é extraordinária, ela se insere naquele conjunto de operações que o Ministério tem desenvolvido contra o crime organizado. Olha, e a Polícia Civil de São Paulo também realiza uma operação, só que contra banqueiros e executivos que são acusados de desviar dinheiro de clientes brasileiros. A Justiça, inclusive, autorizou a apreensão de bens desses investigados. Batizada de Floresta Devastada, a operação policial mira banqueiros e executivos acusados de desviar dinheiro de clientes para offshore na América Central e não devolver os recursos. Geralmente, essas empresas ou contas no exterior são criadas nos chamados paraísos fiscais, que têm menor tributação e sigilo bancário garantido, o que facilita a lavagem de dinheiro e a sonegação de impostos. Os alvos dos policiais são os endereços ligados ao banqueiro Nelson Nogueira Pinheiro e dos irmãos dele, o banqueiro Noberto Nogueira Pinheiro e o administrador Jaime Nogueira Pinheiro Filho. Os três são sócios da empresa MRCP Participações. A Justiça autorizou o sequestro de bens, obras de arte, joias, dinheiro em espécie, que somam quase 500 milhões de reais. Também vai apreender documentos, celulares e computadores. Mais de 50 policiais também cumprem mandados de busca e apreensão na casa de diretores de empresas ligada a Nelson Nogueira Pinheiro. No total, são 11 mandados de busca e apreensão em 9 endereços. De acordo com a Polícia Civil, há indícios da prática dos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
A polícia investiga um esquema de crime organizado presente em postos de combustíveis de quase todos os estados do país. Facções e milícias podem estar por trás de mais de 900 estabelecimentos, principalmente em São Paulo e também em Goiás. O mapeamento, autoridades federais e estaduais investigam a infiltração do crime organizado em postos de combustíveis. Chegou a 941 endereços suspeitos, em 22 estados. O levantamento foi construído a partir de investigações de lavagem de dinheiro, sobre sócios com antecedentes criminosos e envolvimento em operações policiais, como roubo de cargas e uso de laranjas. Autoridades federais e estaduais afirmaram que organizações criminosas se aproveitam de brechas na cadeia produtiva, não apenas para lavar dinheiro, mas também para ampliar lucros por meio de fraudes fiscais e adulterações de produtos. A maioria desses estabelecimentos, que teria o envolvimento de facções, como o PCC e Comando Vermelho, além de milícias, estariam em São Paulo e Goiás. Segundo as investigações, a presença do crime organizado extrapola as atividades de venda de combustível ao consumidor final e já alcança parte da cadeia produtiva. Em 2020, a Polícia Federal realizou uma Operação Rei do Crime, que mirou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro do PCC, por meio de empresas ligadas ao setor de combustíveis em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Foi identificada uma rede de combustíveis que movimentou cerca de 30 bilhões de reais em 4 anos. A estimativa é que fraude e sonegação nesse segmento causem perdas fiscais anuais de até 23 bilhões de reais. E olha só, a Mercedes-Benz entregou cerca de 175 ônibus elétricos para a cidade de São Paulo, mas ainda não recebeu o pagamento por esses ônibus. A prefeitura afirmou, por sua vez, que o problema foi a falta de estrutura da Enel. Vamos ver. A razão do não pagamento, segundo a montadora e a prefeitura da capital paulista, é a falta de infraestrutura nas garagens de energia elétrica para carregar os veículos, responsabilidade da concessionária Enel Distribuição São Paulo. Os modelos foram produzidos entre agosto de 2024 e fevereiro de 2025, após uma encomenda feita para a renovação da frota. No entanto, a prefeitura somente pode pagar os veículos que estiverem efetivamente circulando e atendendo a população. A montadora afirma já ter proposto ajustes à prefeitura para aperfeiçoar o sistema de subvenção e, assim, acelerar a transição energética no transporte coletivo. Vamos fazer um giro pelo país agora com os nossos repórteres, começando por São Paulo. Olha só, criminosos invadiram uma concessionária da Porsche na capital paulista e depenaram os carros que estavam no local. O Fernando Jesus vai contar agora essa história para a gente também mostrar as imagens de como ficaram esses veículos de luxo. O caso aconteceu em uma concessionária da Porsche na Avenida dos Bandeirantes, Zona Sul de São Paulo. A quadrilha demonstrou que conhecia muito bem os veículos e o valor das peças roubadas. Os criminosos invadiram e renderam o vigilante, que foi amordaçado e nada pôde fazer. Ele contou à polícia que os bandidos disseram que o roubo foi encomendado. E para não deixar pistas, o grupo ainda invadiu a sala de monitoramento e destruiu todas as imagens das câmeras de segurança. A única imagem divulgada na internet foi dos funcionários, ao chegar no local e se deparar com o prejuízo. Nas imagens, podemos ver vários carros de luxo totalmente desmontados. E o funcionário fala sobre todas as peças que foram levadas dos carros. A concessionária ainda não conseguiu calcular o prejuízo total que teve com o roubo dessas peças. Porém, um único farol custa em média R$10 mil, dependendo do modelo. A partir desse valor, dá para imaginar a enorme perda. De acordo com as informações da polícia, ao menos 9 assaltantes encapuzados e usando luvas participaram da ação. Até o momento, ninguém foi identificado. Agora, a polícia busca imagens de outras câmeras da região para auxiliar na investigação do caso. E olha só, um grupo de traficantes usava bolinhas de tênis para esconder cocaína e levava a droga, né? A intenção era levar essa droga para o Paraguai.
mas eles acabaram presos na fronteira. Veja agora os detalhes com a Gabriela Andrade. Os traficantes estão sempre em busca de soluções nada convencionais para tentar burlar a fiscalização e embarcar em entorpecentes com destino a grandes centros mundiais e conseguir grandes lucros com a comercialização. Mas nem sempre essas táticas dão certo. A SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, apreendeu 502 gramas de cocaína escondido em 18 bolas de tênis. A apreensão foi feita no Aeroporto Internacional Silvio Piterossi, o maior do Paraguai, que fica em Luque, cidade vizinha da capital, Assunção. A droga saiu da Ciudad del Este, município paraguaio que fica na fronteira com o Brasil, e tinha como destino final Sydney, capital da Austrália. Caso chegasse ao território australiano, o entorpecente poderia render pelo menos R$350 mil ao narcotráfico. De acordo com a SENAD, as investigações sobre o caso continuam. E no Rio de Janeiro, um problema inusitado. Uma jaca despencou do alto de uma árvore e atingiu um ciclista que passava pela Floresta da Tijuca. O caso levantou uma discussão sobre o perigo que as jaqueiras podem oferecer. Agora é a vez do Anderson Nascimento explicar essa história. Quem pratica ciclismo na região da Floresta da Tijuca sabe que é preciso tomar cuidado com o trânsito, eventuais assaltantes e até mesmo com as jacas. O empresário Miguel Vilela, de 43 anos, foi surpreendido enquanto pedalava rumo à Vista Chinesa, no Rio de Janeiro. Durante o percurso, uma jaca despencou do alto de uma árvore na estrada Dona Catorina e acertou em cheio. Atingido nas costas, ele caiu no asfalto sentindo falta de ar. Segundo especialistas, a força de uma jaca de 10 quilos caindo de uma árvore de 8 metros sobre um ciclista de 75 quilos a 12 quilômetros por hora é equivalente a 1 tonelada, o peso de um carro. O acidente não teve consequências mais graves, mas provou comoção entre os frequentadores locais. Parte deles reivindicaram volta da coleta de jacas da floresta. A prefeitura esclarece que não tem ingerência sobre a área e que é a administração federal. Em nota, o Parque Nacional da Tijuca enfatiza que, ao entrar no local, os visitantes são responsáveis pela própria segurança. Na última quarta-feira, foi apresentado no Diário Oficial do Estado um anteprojeto de lei que inclui a carne de jaca no cardápio da alimentação escolar. A justificativa é que o valor nutricional da fruta, aliada à redução de custos para o poder público, o estímulo à bioeconomia, à promoção de hábitos alimentares mais saudáveis. Vamos agora para Santa Catarina. Um catarinense entrou para o Guinness Book, que é o livro dos recordes. E o feito dele foi ter dado a volta mais rápida do mundo de helicóptero. Vamos conferir agora com a Michele Veiga. E o piloto brasileiro catarinense André Borges, que saiu aqui do estado, do aeroporto de Jaguaruna, com a pretensão de dar a volta ao mundo de helicóptero e bater o recorde mundial em tempo, conseguiu. Ele ontem entrou no Guinness Book de forma oficial, recebendo inclusive a carta do livro dos recordes. O André Borges de Freitas e o piloto britânico Peter Wilson, eles voaram juntos 340 horas, em uma viagem que começou no dia 18 de junho, passando aqui pelo aeroporto de Jaguaruna, saindo, melhor dizendo, pelo aeroporto de Jaguaruna e finalizando no dia 1º de outubro, às 5 horas da tarde, com chegada no mesmo local. Conforme o registro do Guinness, foram 105 dias e 7 horas de voo, o que deram ao catarinense e ao brasileiro o título aí, junto com o britânico, claro, de volta ao mundo mais rápida da história. O André registrou no seu canal do YouTube toda essa viagem, você viu alguns trechos aqui também. A gente trouxe essa notícia à época aqui, falando com o André sobre essa volta ao mundo. Ele esteve nos principais pontos e fez aí uma façanha que agora o título fica para o Brasil. A volta mais rápida ao mundo em um helicóptero é do brasileiro, é de um catarinense. E olha, um gigante dos ares fez história no céu gaúcho.
O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, recebeu uma das maiores aeronaves do mundo, aeronaves de carga. Vamos conferir os detalhes com a Bruna Cantalupe. Aqui no Rio Grande do Sul, o aeroporto Salgado Filho recebeu neste domingo um dos maiores aviões de carga do mundo, o Boeing 747, conhecido como a Rainha dos Céus. Essa aeronave, com capacidade para carregar até 100 toneladas, trouxe 40 toneladas de equipamentos de alta tecnologia. O cargueiro pousou na capital quase um ano e meio depois da recuperação do aeroporto, que havia sido danificado pelas inundações. Esse voo marca também a importância da extensão da pista do Salgado Filho, entregue em 2022, que permite a operação de grandes aviões e de grandes dimensões. O Boeing 747 decolou da Coreia do Sul e, após 2 paradas técnicas, chegou ao aeroporto de Porto Alegre. O material desembarcado será usado para produzir uma nova linha de semicondutores para computadores e smartphones. Após a chegada, o cargueiro seguiu para a Argentina, ainda no mesmo dia. Esse voo demonstra a capacidade do aeroporto de Porto Alegre para receber aeronaves de grande porte e coloca o estado como uma opção importante para voos cargueiros no sul do Brasil. Vamos mudar de assunto agora para falar dos pets. Olha só, nós estamos no Abril Laranja, que é o mês de prevenção contra a crueldade contra animais. E para reforçar a campanha, começou a valer nesta semana o Simpatinhas, que é o Cadastro Nacional de Animais Domésticos. Vamos conferir. Propatinhas e Simpatinhas são marcos na garantia do bem-estar de animais domésticos. Os programas representam grandes avanços na proteção de cães e gatos em todo o Brasil. São 2 programas totalmente gratuitos e voluntários, que atuam no combate aos maus-tratos, estimulam a guarda responsável e dão suporte ao controle das zoonoses. O Propatinhas busca promover o controle populacional ético de cães e gatos, estimulando a guarda responsável e o combate ao abandono e aos casos de maus-tratos. A proposta prioriza ainda a promoção da convivência harmoniosa dos animais com a sociedade, uma vez que permite ações de apoio ao controle de doenças que podem ser transmitidas entre animais e pessoas. Em parceria com estados e municípios, o programa vai promover ações de castração, microchipagem e o registro de animais domésticos com foco no bem-estar animal, na prevenção do abandono, no enfrentamento de maus-tratos e redução do número de animais em situação de rua. Por meio do programa Simpatinhas, tutores e ONGs podem cadastrar gratuitamente os animais sob responsabilidade deles e emitir a carteirinha de identificação com o RG Animal, que inclui um código único e intransferível, que registra os animais em um banco de dados nacional. Dessa forma, tutores podem cadastrar os bichos sob sua responsabilidade e emitir a carteira de identificação, que inclui um QR Code. Esse código, inclusive, pode ser fixado na coleira, permitindo localização em casos de perda. Qualquer pessoa pode localizar o tutor e ajudar o animal a voltar para casa. O cadastro do bicho pode ser feito pelo portal gov.br. Os tutores cadastrados também terão acesso a informações sobre campanhas de castração, vacinação e microchipagem em sua região, facilitando o acesso aos serviços públicos de cuidado e bem-estar animal. Olha aí, por falar em animais, 2 pandas gigantes que viviam no zoológico da China se mudaram para a Áustria e devem passar os próximos 10 anos no zoológico do país. Vamos falar um pouquinho deles? O Hefeng é aquele panda bem animado, cheio de energia, nasceu em 27 de agosto de 2020 e seu nome significa frescor do lótus. Já a Lan Yun é uma fêmea muito gentil, nasceu em 29 de julho, também no mesmo ano que seu amigo. Seu nome quer transmitir a fragrância das orquídeas, uma verdadeira dama entre os pandas.
Para garantir que eles cheguem bem lá na Europa, a China enviou um veterinário e a Áustria enviou um tratador para acompanhá-los na viagem de avião. Eles prepararam tudo com muito carinho para este percurso: brotos de bambu, pão de milho cozido no vapor, água potável e remédios. Tudo para manter os pandas saudáveis e felizes. Esta união entre os dois países é para contribuir para promover a conservação global da biodiversidade dos animais. A China e a Áustria iniciaram oficialmente esta cooperação na pesquisa de proteção de pandas gigantes em 2003. Ambos apoiam para a proteção, pesquisa e reprodução desses adoráveis herbívoros. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como sempre, é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Caio, boa tarde. Seja bem-vindo, Caio. E, Caio, vamos começar aí falando, né, da novela do momento, que é a busca do Corinthians por um técnico. E parece que o Dorival Júnior, ex-treinador da seleção, está muito próximo de ser anunciado como treinador do Timão. Isso aí, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, apenas detalhes com a CBF estão separando o Dorival Júnior do Corinthians. Mas a expectativa é que realmente seja ele o novo comandante do Timão. Vamos ver. Depois da negativa de Tite ao Corinthians, alegando problemas de saúde, o Timão concentrou todos os seus esforços para negociar com Dorival Júnior. E ao que tudo indica, o treinador já deu o sim para o Timão. Agora, o grande entrave na negociação é que Dorival Júnior precisa assinar a rescisão do vínculo com a CBF, com quem ele tinha contrato até a Copa do Mundo de 2026, além de um bom valor a receber. O Corinthians e Dorival Júnior já acionaram uma equipe de advogados no Rio de Janeiro para acelerar o processo junto à CBF. Isso superado, o treinador deverá ser anunciado como novo técnico do clube. As conversas entre Dorival e o Alvinegro já vinham se desenrolando desde a demissão de Ramon Dias. Porém, com o avanço do interesse de Augusto Melo ao retorno de Tite, Dorival acabou sendo posto em segundo plano. Agora, com o caminho livre deixado por Tite, na tarde de ontem o treinador aceitou receber o executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, em sua casa, e gostou muito do projeto apresentado. A expectativa do Timão é que todo o trâmite burocrático com a CBF se resolva o quanto antes, para que Dorival Júnior possa se apresentar ao clube e assumir a equipe já nos próximos jogos. Olha, Caio, quem queria também o Dorival era o São Paulo, né? Ele é muito adorado pela torcida tricolor. São Paulo, aliás, que joga hoje pela Libertadores e uma noite de decisão, né? Noite de decisão, Kleber. Bom, hoje o São Paulo vai em busca da vitória para se tornar líder do grupo. Mas para isso vai ter que vencer o Libertad do Paraguai em um jogo que promete muita dificuldade, veja só. As equipes se enfrentam hoje às 21h30 no estádio Tigo La Huerta, em Assunção. E será um duelo importante para os dois times. O Libertad é líder do Grupo D na Libertadores. E o São Paulo está logo atrás com 2 pontos a menos. O tricolor vai a campo para vencer e assumir o topo do Grupo D. Na última partida, o São Paulo abriu vantagem de 2 gols no placar dentro do Morumbis, mas deixou a vitória escapar e o Alianza Lima empatou o confronto. O tricolor paulista conta com 8 desfalques para o jogo: Luiz Gustavo, Arboleda, Caleri, Henrique Carmo, Hugo Leonardo, Lucas Moura, Oscar e Pablo Maia. Já o Libertad conta com o apoio de sua torcida em casa para se manter invicto na competição e continuar o líder do grupo. Os paraguaios não têm desfalques para a partida e vão a campo com força máxima. Um detalhe importante, Kleber, desse jogo é que o Libertad do Paraguai é um time que vem ganhando de todo mundo esse ano, não tinha perdido ainda, é o líder do campeonato nacional, porém, São Paulo pode usar de uma estratégia interessante, porque no último sábado perdeu para o seu maior rival, o Guarani, pelo campeonato local de 3-1 jogando em casa. Então, São Paulo souber aproveitar essa oportunidade psicológica e esse abalo que o time vai sofrer, pode vencer nessa noite. Detalhe interessante, cara. E olha só, hoje também temos outros times brasileiros entrando em campo pela Sul-Americana e também pela Libertadores. Então conta pra gente quais são os jogos de hoje. Tá certo, vamos lá então. Bom, a gente começa falando da Sul-Americana, porque às 19 horas, União Espanhola e Fluminense se enfrentam lá no Chile, abrindo os jogos dessa quarta-feira. Já às 21h30, o Vitória recebe o Cerro Largo do Uruguai no Barradão. E olha só, nenhum dos dois times venceu ainda na competição, então o jogo promete ser muito disputado. Para encerrar a participação dos brasileiros na Sul-Americana, Caracas da Venezuela e Atlético Mineiro entram em campo também às 21h30. E esse jogo vai acontecer lá na Venezuela. Mudando de campeonato, vamos falar de Libertadores, porque 21h30, lá na Argentina, o Botafogo vai encarar os Estudiantes. E
E os dois times precisam vencer para não deixar a Universidade do Chile, que é o líder do grupo, escapar. No mesmo horário, São Paulo visita o Libertad do Paraguai e, como a gente disse, o tricolor tem a chance de se tornar o líder do grupo. Por outro lado, se perder, pode ver a equipe paraguaia abrir 5 pontos de vantagem, o que complicaria demais o time paulista. Ou seja, promessa de outro jogaço nessa noite. E para encerrar, às 23 horas, 11 da noite, Fortaleza entra em campo lá na Colômbia contra o Atlético Bucaramanga. Lembrando que o Leão ainda não venceu na competição e se perder hoje, os seus adversários pontuarem, praticamente dá adeus à Libertadores, Kleber. Olha, e antes de você se despedir, palpite rapidinho, né? Temos 2 jogões aí que a gente pode falar. Primeiro, Estudiantes e Botafogo, jogo equilibrado. Jogo equilibrado, só que o Estudiantes vem de um momento muito difícil no campeonato, está mediano ali no campeonato argentino e também perdeu na última rodada, então está um pouco abalado. Mas também o Botafogo não vem de um bom momento, né? Vem 3 resultados muito ruins no Campeonato Brasileiro. Eu acredito que vai perder esse jogo 1-0 para o time argentino. E rapidinho, São Paulo e Libertad, ou Libertad e São Paulo? Como já comentei sobre esse jogo, eu acredito que o São Paulo vai fazer um bom proveito e vencer de 1-0. Tá certo, então, Caio, muito obrigado aí pelas notícias do esporte e até mais. Até mais, Kleber. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui, eu agradeço demais pela sua companhia e você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local.